Olá pessoal, mais um programa do Pessoal nas Redes. Nós estamos esperando você, siga-nos, compartilhe, né? E hoje é um programa especial, né? Ele vai ter 2 blocos apenas. Que vai ser o primeiro bloco, é sobre os tristes fatos do que aconteceu aqui na Serra Gaúcha, com as vinícolas e o trabalho análogo à escravidão. Nós temos 3 convidados, a deputada Luciana Genro, o deputado Matheus Gomes e a nossa querida companheira Tamires Filgueira, da SURGS, do NEAB e da URGS, né, falando sobre esse tema. Em segundo, nós teremos um debate com as companheiras da setorial do PSOL sobre o Dia Internacional da Mulher e os 5 anos de Marielle Franco, que infelizmente esse assassinato até hoje nós não sabemos quem foi o mandante, que está por trás do assassinato de Marielle. Vamos para o primeiro bloco então. Salve, salve Berna, salve, salve pessoal nas redes. O Brasil e o mundo estão acompanhando o recente caso de trabalho análogo à escravidão. O Ministério Público do Trabalho vai investigar a cadeia produtiva de vinhos da Serra Gaúcha, depois que mais de 200 trabalhadores foram resgatados em situação semelhante à escravidão. Não é um caso isolado. Desde 95, mais de 60 mil trabalhadores foram resgatados dessa relação de trabalho análogo à escravidão. Estamos aqui em Caxias do Sul, hoje, quinta-feira, dia 2 de março, acabou a sessão da Câmara de Vereadores, onde a gente teve, né, aquela fala racista, escravagista do vereador Sandro Fantinel. Eu só vou dar um conselho, agricultores, produtores, empresas agrícolas que estão nesse momento me acompanhando, eu vou dar um conselho para vocês. Não contratem mais aquela gente lá de cima. Em nenhum lugar do estado, na agricultura, teve um problema com um argentino ou com um grupo de argentino. Agora, com os baianos, que a única cultura que eles têm é viver na praia tocando tambor, era normal que se fosse ter esse tipo de problema. Foi aprovada uma grande vitória, que foi a abertura do processo de cassação e o afastamento imediato desse vereador. Escravista, racista, não passarão! Escravista, racista, não passarão! Cassação já! Cassação já! Cassação já! Cassação já! Foram aprovados por unanimidade com ausência do Sandro Fantinel. Nós, do Pessoal Gaúcho, já entramos com pedido de prisão do vereador Sandro Fantinel, porque não basta ele ser cassado, ele precisa ser preso, porque o que ele fez foi um crime e a gente tem que estar na luta para que seja cumprida aí essa lei contra o racismo. Sandro Fantinel, te queremos na prisão! E vale lembrar também que a empresa terceirizada, ela tinha relação direta com grandes empresas de vinho consumidas no Brasil e mundialmente, a Salton, a Aurora, a Garibaldi. Então, é muito importante que a gente defenda regras mais rígidas de fiscalização. E para combater também o trabalho análogo à escravidão, a gente precisa acabar com a terceirização. Não é mais possível que a gente defenda a terceirização como uma forma de trabalho, porque isso significa autorizar a precarização do trabalho, da força de trabalho. Então a gente precisa muito que a terceirização seja combatida e que a gente garanta direitos trabalhistas, um trabalho digno para os trabalhadores e trabalhadoras. E Berna, a gente vai seguir na luta, atentos a todo esse processo de denúncias sobre trabalho análogo à escravidão, porque a gente viu que já teve várias denúncias e, infelizmente, o poder público muitas vezes foi omisso. Racistas e escravagistas não passarão. Nós estamos com uma deputada Luciana Genro, do PSOL, aqui do estado do Rio Grande do Sul, que já foi nossa candidata a presidente e é uma lutadora pelos direitos humanos. Luciana, você que é essa
deputada que tem nos orgulhado tanto aqui nesse combate ao racismo, à xenofobia, ao machismo, à defesa da nossa classe, dos nossos direitos. Por favor, dê sua opinião. Bom, primeiro, parabéns, Berna, pelo programa, por essa iniciativa do pessoal nas redes. É muito importante fortalecer a comunicação do nosso partido nesse instrumento tão necessário que são as redes sociais. De fato, esse tema é uma vergonha para o Rio Grande do Sul e uma vergonha para o Brasil, porque aparentemente o que a gente viu aqui é a ponta de um iceberg, né? De trabalho análogo à escravidão em diversos segmentos. Agora, recentemente, também apareceu numa carvoaria, né? E isso é resultado também da precarização da legislação trabalhista e de um processo de superexploração da classe trabalhadora que não é de agora, mas que se intensifica à medida que a crise econômica também aumenta e as pessoas se submetem a trabalhar em condições cada vez mais degradantes. E o que ocorreu em Caxias é o ápice desse processo, né? Quando um empresário fornece mão de obra terceirizada para empresas importantíssimas, são 3 das maiores e mais conhecidas vinícolas do Rio Grande do Sul, a Salton, a Garibaldi e a Aurora. Quer dizer, o vinho que a gente está tomando, né? O vinho gaúcho pode estar manchado pelo trabalho escravo. E é preciso responsabilizar não apenas o intermediário da mão de obra, mas também as empresas que se beneficiaram, porque elas fecham os olhos, fingem que não sabem, ou de fato não sabem porque não querem saber quais são as condições oferecidas para esses trabalhadores terceirizados que estão fornecendo a mão de obra para elas. Eu, inclusive, apresentei na legislatura passada, como deputada estadual, e agora reapresentei um projeto de lei para que se pudesse cassar o registro de CNPJ de empresas flagradas com trabalho escravo ou mão de obra infantil. E o meu projeto foi rejeitado justamente porque ele visava penalizar não apenas o contratante direto, mas também o beneficiário dessa mão de obra. E com esse argumento, os deputados rejeitaram a proposta. Agora, eu reapresentei já no início da legislatura, antes desse escândalo, e eu espero que esses fatos horríveis possam ajudar a aprovar dessa vez, porque se a gente não responsabilizar o beneficiário final, ele nunca vai fiscalizar efetivamente, embora a legislação federal já determine que ele fiscalize, e que ele se assegure das condições da mão de obra terceirizada que ele utiliza, mas as multas são tão pequenas e a fiscalização é praticamente inexistente, que ele prefere correr o risco e fechar os olhos para esse tipo de horror. E depois a gente teve esse fato lamentável que foi o pronunciamento daquele vereador em Caxias, que é da mesma região ali de Bento Gonçalves, com impropérios absurdos, racistas, xenófobos contra o povo do Nordeste. A repercussão foi gigantesca, o pessoal foi o primeiro a se manifestar aqui no Rio Grande do Sul. Nós ingressamos imediatamente com uma notificação ao Ministério Público pedindo a prisão em flagrante desse vereador. E no dia seguinte, a própria Câmara de Vereadores já abriu um processo de cassação contra ele por unanimidade, devido à grande repercussão que teve. Então, é importante porque mostra que esse tipo de comportamento xenófobo, racista, discriminatório, ele já tem uma condenação social muito ampla, né? Ele não está mais sendo tolerado como há algum tempo atrás ainda era. Nós ainda vemos a piada contra os nordestinos, nós ainda vemos a ideia de que racismo é mimimi, esse tipo de manifestação ainda acontece. Mas quando a gente viu um vereador numa tribuna fazendo esse tipo de manifestação, o repúdio foi muito grande. Vários movimentos de juventude se uniram para ir até a Câmara de Vereadores na semana passada, para pressionar pela abertura do processo. Então, essa mobilização também é muito importante, porque no momento em que o vereador se pronunciou,
a Câmara não se chocou com a fala dele, né? Inclusive, os vereadores do PT lá pediram para retirar dos anais a fala dele, e o presidente da Câmara não quis retirar dos anais, quer dizer, achou que estava ok aquela fala. Mas a partir da mobilização que houve, tanto de redes sociais como da mobilização lá mesmo na Câmara, que os movimentos protagonizaram, eles tiveram que mudar de postura, né? Então, isso também mostra que o combate ao racismo, ao machismo, à xenofobia é uma tarefa ainda por fazer, né? Nós ainda precisamos nos mobilizar contra isso e lutar para que essa pauta tenha visibilidade e a gente consiga, de fato, acabar com essa brutalidade que é o trabalho análogo à escravidão e a defesa desses modelos de contratação de mão de obra absolutamente desumanos. O Centro da Indústria e Comércio de Bento Gonçalves chegou a lançar uma nota, né, minimizando o achado de trabalho escravo na cidade e dizendo que era resultado da falta de mão de obra e que essa falta de mão de obra era derivada dos programas sociais, né? Então, quer dizer, culpando o Bolsa Família, culpando o Auxílio Brasil pelas pessoas não quererem trabalhar em modelos de superexploração, né? Que a gente sabe que não é só o trabalho análogo à escravidão. O modelo de superexploração também é derivado da flexibilização da legislação trabalhista, da reforma trabalhista, as terceirizações, o trabalho intermitente. Então, tem todo um arcabouço legal, porém desumano também. Luciana, muito obrigada pela tua entrevista, porque, de fato, nós temos que revogar essa legislação, né, dos golpistas nesse país, e nós temos que garantir os direitos dos trabalhadores. Obrigada pela tua luta contra a terceirização, né? Tivemos uma vitória importante agora essa semana das terceirizadas das escolas estaduais aqui, né, junto com a Associação do Unidos Terceirizados, professora Neiva do 39, você, outros parlamentares que tiveram no apoio a essa luta. E também os terceirizados da Petrobras, também tiveram uma vitória importante aqui na refinaria Alberto Pasqualini. Valeu, Luciana, obrigada, querida. Valeu, Berna, um abraço. Obrigada pelo convite. Estamos hoje com o deputado Matheus Gomes, né, que é historiador, deputado estadual e líder, dirigente também dos movimentos negros no Rio Grande do Sul, né, que tanto tem disputado um espaço numa sociedade que é xenófoba, racista, né, homofóbica, né, e que não é a maioria da população gaúcha, mas é um segmento importante que foi a base do bolsonarismo aqui no Estado. Nós estamos conseguindo reverter esse quadro, não é, Matheus? Depois ele vai falar aqui, mas eu queria que ele começasse sobre esses episódios de Caxias do Sul, onde, depois da Câmara ter retirado os anais, né, a fala do vereador Sandro Fantinel, agora voltou por unanimidade pelo início do processo da sua cassação. Matheus, por favor, fala sobre esse aspecto, né, que tanto nos envergonha, né, num estado como o Rio Grande do Sul, que já teve contribuições importantes na história do Brasil. Obrigado, Berna. É uma satisfação conversar contigo. E, de fato, a repercussão nacional da fala do vereador Sandro Fantinel, ela expressou uma parcela da opinião pública e da sociedade gaúcha e brasileira que realmente pensa aquilo, né? Nós não podemos descontextualizar toda a situação que a gente vivenciou nos últimos dias, com o maior resgate da história do nosso Estado com relação ao trabalho análogo à escravidão, do contexto de retrocesso histórico que nós tivemos do ponto de vista econômico, social e ideológico, que o bolsonarismo é a representação máxima, né? Então a gente vê nesses fatos a coerência do que nós temos discutido desde o final da eleição do ano passado. Nós vencemos uma batalha eleitoral, né, que é tirar gente como o Sandro Fantinel do poder a nível nacional. Mas agora nós precisamos vencer outra, né, que é derrotar eles do ponto de vista ideológico e estratégico, o movimento que eles representaram
no último período na sociedade, porque, na essência, foi isso que ele expressou, um desprezo pela população negra, e agora acabam de sair novas informações, né, sobre esse processo de investigação que recém começou, e uma delas me chocou muito, né, que é o fato de que os gaúchos e os brancos não sofriam as violências que os negros e os baianos sofriam lá dentro desse cativeiro que foi descoberto na semana passada. Saiu ontem uma entrevista de um desses trabalhadores no site da UOL para todo mundo ver e analisar, né? Então isso é um aspecto. O outro está ali todo um elemento de xenofobia também, de discriminação contra a população baiana e nordestina, que é uma característica também desses movimentos, desde de sempre, mas aguçado no último período pelo posicionamento político que a gente majoritariamente verificou no Nordeste, né? E, na verdade, uma lógica, quando ele cita ali outros povos, né, no caso dos argentinos, que também não ficaram de fora do processo de trabalho análogo à escravidão, já tinha um resgate de trabalhadores argentinos aqui, é toda uma situação similar nesse sentido, mas quando ele se remete a eles, né, tem um caráter eugênico na fala dele também, de defender que, na verdade, tem uma raça superior, tem pessoas que têm mais condições cognitivas, morais, físicas, psicológicas, de exercer um tipo de trabalho. E nós sabemos de onde vem esse discurso, né? Ele tem a sua raiz no colonialismo, que escravizou milhões de pessoas, assassinou milhões de pessoas, e se desenvolve posteriormente em outras formas de violência e de superexploração capitalista que nós vimos ao longo desse último período, no fascismo, no nazismo, agora no bolsonarismo também. Então, é parte desse contexto, e daí a nossa responsabilidade de atuar de maneira coerente nessa situação. Obrigado, Matheus, pela tua contribuição, e, de fato, é uma coisa que foi escandalosa, uma mancha na nossa história, mas tenho certeza que nós estamos conseguindo reverter esse quadro, então nós temos que mudar essa realidade, nós que somos socialistas do PSOL, né, temos essa tarefa, né, para cumprir nesse país, para não trazer mais uma vergonha para um Estado que já foi exemplo na política do Brasil. Um abraço, querido, muito obrigada e grande luta para nós. Obrigado, Berta. Estamos juntos e à disposição do programa aí sempre. Agora, no segundo bloco, nós estamos discutindo com as companheiras da Setorial de Mulheres, professora Marcela Carnaúba, de Alagoas, e Keu Souza, né, uma baiana retada pra caramba. Olá, pessoal, estamos aqui com o Pessoal na Rede mais uma vez. Hoje um programa especial, né? Porque essa semana nós temos o Dia Internacional da Mulher e semana que vem o Dia de Lembrar Marielle, dia 14 de março. Né? Nós estamos com duas guerreiras aqui. Então é muito bom, né, que nós tenhamos duas nordestinas aqui, uma de Alagoas e uma da Bahia, né, para que traga esses ares do Nordeste para cá, que nós estamos numa guerra grande aqui no Sul contra o bolsonarismo, né, contra a xenofobia, o racismo, o machismo, né? Então, a presença de vocês vai nos ajudar nisso. Vamos começar com Marcela Carnaúba, professora aqui. Querida Marcela, me diga aí, vocês na setorial, né, têm discutido qual a importância, né, que a setorial de um partido como o PSOL, né, que é tão perseguida, agora acaba de sair que Talíria é a deputada mais perseguida e atacada dentro do Congresso Nacional. Então, qual a importância de ter uma setorial ativa como vocês têm tido? A setorial nacional, antes de tudo, ela é um espaço auto-organizativo da luta das mulheres, né? E aí, em específico, no caso do PSOL, das mulheres do PSOL. Mas as nossas políticas e as nossas iniciativas extrapolam, né, esses muros, esses limites do PSOL e vai para toda a mulherada, né, que queira se auto-organizar e que queira participar e que queira encampar a luta, né, por nossas vidas, né, por nossa vivência e sobrevivência. Então, numa conjuntura como nós vivemos, ter uma setorial atuante é super importante, porque nós estamos num país extremamente misógino, machista, né? Ainda vivemos sob o jugo
do patriarcado, e é contra isso que nós lutamos cotidianamente, né? E lutamos pela vida das mulheres trabalhadoras, mas também dentro do espaço político partidário, ter uma setorial atuante como a nossa também traz um pouco de alento para as nossas mulheres que sofrem tantas violências políticas cotidianas, seja para fora do partido, como é o caso das nossas parlamentares, né? A grande parte das nossas parlamentares vem de um composto de diversidade muito grande. Então, nós temos a maioria de mulheres negras, nós temos mulheres trans, então nós temos mulheres indígenas, então nós temos uma grande diversidade de mulheres que ocupam espaços de poder da heteronormatividade branca e que incomoda demais. Então, nossas mulheres têm sido cotidianamente atacadas, né? Temos aí o caso da Talíria, tem também o caso da deputada no Pará, da Lívia. Então, assim, nós recebemos denúncias todos os dias, praticamente. Assim, a setorial faz um levantamento dessas denúncias de violências e de ataques que essas nossas parlamentares sofrem. Mas não só as parlamentares, mas também todas as mulheres que estão nos movimentos de luta, né, contra essa ordem vigente, contra o que está acontecendo. A setorial também é um espaço importante de proteção, é um espaço importante de luta das mulheres também internamente, porque ela também vai atuar na defesa dessas mulheres contra as violências políticas, quaisquer uma que seja, né? Então, assim, num partido que tem uma bancada de maioria de mulheres e de mulheres diversas, a Setorial Nacional de Mulheres do PSOL, ela desempenha um papel determinante e importante para o chamamento das lutas cotidianas, né? Agora nós estamos, por exemplo, fazendo a campanha para o 8M, o 8 de março, né, nessa luta pela vida das mulheres, contra o machismo, contra o fascismo, que vai ser o nosso mote principal. E nós temos também agora o chamamento do 14M, né, porque é esse chamamento com relação a esse assassinato, que foi mais uma violência política e uma violência do patriarcado também contra uma de nossas parlamentares. Então, é um espaço importante de luta, é um espaço importante de auto-organização das mulheres do PSOL, de todo o Brasil, em torno dessas pautas, né, feministas, que faz o acompanhamento, né, desde a fundação do partido, que é a principal setorial que tem atuado, é um importante instrumento de luta e um instrumento de luta histórica dentro do nosso partido, porque ela não só vai trazer esse acompanhamento, mas também vai promover debates, atividades, conteúdos, sempre pautando a luta dessas mulheres trabalhadoras, negras, indígenas, ribeirinhas, PCDs, trans, lésbicas, bissexuais. Então, o PSOL ele vai estar dentro dos movimentos sociais e dos movimentos feministas, né? A gente sempre está buscando contribuir com esses debates das discussões de gênero, sempre pautada nesse projeto de orientação, da transformação e da transformação e da luta contra a sociedade dessa sociedade opressora que nós estamos vivendo. Então, busca também que as nossas vozes elas se ampliem e elas cheguem com a maior extensão e força para as demais mulheres do partido e também do Brasil. Então, ter momentos, ter espaços de auto-organização, de formação, de luta para as mulheres, numa conjuntura que nós estamos vivenciando no Brasil, né, como está acontecendo aí, de racismo, enfim, que são as bases e as raízes do fascismo, né, o racismo, a misoginia. É importante que esses espaços de luta eles estejam fortalecidos, eles tragam essa grande contribuição para que a luta das mulheres ela permaneça vigente e que nós consigamos, né, com o tempo, diminuir, não só diminuir, mas cessar, né, esse processo tão desigual que nós vivenciamos e que vivemos esse massacre, né, do patriarcado cotidianamente, né, com as mortes das nossas mulheres, com as violências sofridas por nossas mulheres. Então, é um espaço de defesa, de auto-organização, de construção, de debate e de formação para as nossas mulheres, né, nesse momento importante da vida do nosso país, não só do nosso país, mas também do mundo. Obrigada, Marcela. Vamos entrar agora, então, com a nossa querida Keu. Keu vem trazendo todo esse axé. Keu Souza, né, nossa guerreira lá da Bahia. Então, Keu,
Marcela já colocou aí a importância da setorial, e eu queria que tu falasse um pouco o que a setorial, o que aí na Bahia, o que nós estamos pensando enquanto partido para o dia 8 de março, o que nós estamos preparando, né? E para o dia 14 de março também em relação a Marielle. Nós tivemos, no mês de janeiro, a primeira reunião de 2023 da Setorial Nacional de Mulheres. Essa reunião aconteceu em Salvador. Nós tivemos, na ocasião, condição de garantir também a presença da Setorial Estadual, né, da Bahia, e nós aprovamos uma resolução que traz como mote, né, pela vida das mulheres e em defesa da democracia. Sabendo que é a primeira vez agora que nós vamos estar celebrando essas datas de luta, sem o Bolsonaro, mas combatendo o bolsonarismo, que está aí expresso, né, nesses anos de desgoverno que nós tivemos, onde nós tivemos políticas de desmontes, né, e os nossos corpos atravessados por uma série de violências e opressões, sabendo que a direita, ela opera, né, a manutenção das desigualdades, e nós ficamos numa situação de invisibilidade, de violência, né, tivemos, através do desgoverno do Bolsonaro, um ministério, né, representado pela pessoa da Damares, que não expressa a luta das mulheres, que não dignificou, que não garantiu, né, a dignidade da pessoa humana, que não permitiu a nós, mulheres, acessar os direitos básicos, inclusive em um período pandêmico que nós atravessamos. Então, nós entendemos que esse momento de luta é o momento da gente lutar pela vida das mulheres e em defesa da democracia, visto todos os ataques que nós estamos sofrendo nesses últimos anos, né, e nesses últimos dias também. Então, quais são as tarefas do movimento feminista? Então, o que nós queremos, através desta resolução, é movimentar as setoriais nos estados, movimentar as setoriais nos municípios, para que a gente consiga cumprir um 8M e um 14M de muita potência, de visibilidade. Então, nós articulamos aí os materiais físicos e materiais nas redes sociais. Nós temos uma rede social, nas redes sociais nós temos a página do Instagram com mais de 15 mil seguidores, né? Acessado não apenas pelas mulheres do PSOL, mas também acessado por mulheres que não estão localizadas dentro da luta partidária, e inclusive mulheres também que estão em outros partidos de esquerda, mas nós conseguimos dialogar, alcançar, ampliar as informações com uma lista de temas e de pautas extremamente atuais e importantes, né? Sabemos que o letramento racial é um compromisso dessa setorial, né? A luta pela não anistia de todos esses processos e ataques que a nossa democracia vem sofrendo. Sabemos a luta pelos direitos reprodutivos. Então, todas essas são pautas que no 8M nós vamos estar levantando. E o 14M a gente vai seguir, né, pela luta, pela justiça, por clamando por resposta. São 5 anos dos assassinatos de Marielle Franco e do Anderson, e nós precisamos agora, né, dentro dessa conjuntura política, onde nós também temos um governo que tem interesse em solucionar esse assassinato político que nós tivemos, que arrancou de forma brutal de nós a nossa querida Marielle Franco. Então, nós seguimos na luta pela resposta, seguimos na luta por justiça, e a Setorial Nacional de Mulheres cumpre, nesta data, um papel fundamental, porque somos nós, as mulheres, que estamos dentro dessa estrutura, né, em um formato de sociedade que não querem nos manter viva, né, que não querem que as mulheres ocupem a política. Então, a gente precisa movimentar a mulherada em todo o Brasil, para que elas possam entender que a política é uma palavra feminina, por isso ela é coisa, sim, de mulher, né? Não existe falar de democracia sem a participação das mulheres. Eu costumo sempre dizer isso, né? Que nós somos aí 54% da população brasileira, e o restante dessa população são filhos. Logo, não existe falar de democracia sem a participação das mulheres. E nós, mulheres que somos diversas, a Marcela Carnaúba bem apresentou aí toda essa diversidade, né, que compõe a luta das mulheres, e nós queremos isso mesmo. Queremos que esse espaço plural, que esse espaço diverso, ele possa estar garantido com representatividade, né? Não basta apenas ser mulher, é preciso termos mulheres que estejam comprometidas com a vida das mulheres, né? Que esteja
comprometida com a classe trabalhadora. Então, a consciência de classe, o letramento racial, nesse momento é fundamental, onde a gente tem aí o respaldo, né, que esse desgoverno deixa para tantas expressões de ódio que nós temos nos nossos últimos dias. Então, a Setorial de Mulheres segue com essa agenda, que é uma agenda cara para nós. Queremos construir um 8M de muita visibilidade, mas, sobretudo, com a participação dessa pluralidade diversa que são as nossas mulheres. Obrigada, Keu, Marcela Carnaúba, ainda mais essa semana que tivemos uma vitória muito grande, não sei se vocês sabem, que foi aprovada depois de mais de 30 anos as contas da companheira Luísa Erundina na Prefeitura de São Paulo. Eles viram que não tinha mais como manter esse escândalo, essa perseguição a ela, uma pessoa que é um monumento à luta pela democracia no país, uma militante socialista, uma prefeitura que foi de mobilização. E também, né, quero agradecer, porque a Bahia é um dos estados que mais acessa ao nosso programa, tá? São campeões, mais de 5.000 visualizações. Um beijo grande para vocês, meninas, e obrigada por essa entrevista. Terminamos aqui mais um Pessoal nas Redes. Siga-nos, compartilha, né? Curta aí nossas redes. E no dia 8, todas nós lá. E você também, os homens também participando. Vamos combater o machismo, a homofobia. E esse país tem que ser diferente. E é com você.